Mas, professor, aprofundando um pouco aí no assunto, igual o senhor falou, a gente fala muito questão de bem-estar animal de pet, né? Se difunde muito isso. Mas nesses últimos anos aí, enfim, nesses estudos também, a gente fala também da produção de o bem-estar, enfim, na produção, e focando em avicultura e suinocultura, o quão importante, né, falando, destacando mais uma vez, essa questão do bem-estar animal reflete na produção, né, no resultado final da produção, tanto na avicultura quanto na suinocultura. Douglas, isso é uma coisa que eu sempre falo para os alunos também em sala de aula, e isso é extremamente importante. Você convence o produtor rural mostrando o resultado, né? Não adianta eu chegar lá e falar para o produtor, olha, eu tenho um produto que vai melhorar o bem-estar animal, olha, a gente precisa pensar o bem-estar animal como fator predominante dentro da produção, né? Eu preciso pensar em utilizar a ventilação, eu preciso pensar em velocidade de vento dentro de um aviário, entre outras coisas. Claro que o produtor rural hoje, ele cada vez mais ele é extremamente conhecedor das coisas. Afinal, principalmente o produtor de aves e suínos, vamos pensar aí que para iniciar uma avicultura, hoje no Dark House, ele vai gastar 1,3, 1,4, né, milhões aí de reais. Ninguém vai começar um aviáriozinho mais com um telhadinho e 2 meia-água, né? Hoje não existe mais isso. Então, o gasto é muito grande. Ele vai estudar muito antes de fazer isso, né? Mas como é que você convence? Você chega lá e diz, não, ó, tem que preocupar com o comportamento dos meus animais, com o bem-estar. É mostrando o resultado. Tá? E hoje a gente consegue trabalhar com bem-estar e ganhar, ter uma melhor conversão alimentar, ter um melhor desempenho de ganho de peso, né, dos nossos animais, uma melhor produção de ovos, entre outras coisas, sem dúvida nenhuma. Então, assim, cada vez mais a gente tem que focar, tá, no bem-estar para a produção animal. Não tem mais como, né, a gente não se preocupar com isso. Pensar nas 5 liberdades que eu já citei anteriormente, sempre, em qualquer tipo aí de produção, né? Pensar numa boa alimentação para os nossos animais, não só passar fome, mas que a gente nutra, né, corretamente os nossos animais, sem dúvida nenhuma. Tem que ter resultado no bolso do produtor, né? Não, quando a gente fala de bem-estar, eu costumo fazer uma piadinha, né? Dizer que assim, ó, ninguém vive de amor, né? Tudo bem, tem que pensar no bem-estar dos animais, sem dúvida nenhuma, mas não vive de amor, né? A gente tem que pensar que tem que ter resultado, tem que ter dinheiro no bolso do produtor, pensando ambientalmente, sendo ambientalmente correto, tem que pensar em ser no bem-estar dos nossos animais, pensar em ser economicamente correto, né? Como eu falei, mas é dinheiro no bolso do produtor. E o bem-estar animal, ele propicia isso, né? A gente consegue diretamente aí ter um resultado incrível quando a gente se preocupa com o bem-estar animal. Não é papo de defensor, né, dos animais. A gente sempre vê a mídia falando sempre, os cachorros, os animais de companhia, entre outras coisas. Claro, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Mas a gente não pode, sob hipótese alguma, esquecer de mostrar para o produtor realmente que são coisas pequenas. O bem-estar animal não é uma coisa que você vai ter um gasto mirabolante. Não é um produto que você vai estar adicionando aí na dieta do animal e que vai custar uma fortuna de caro, né? Não é uma estrutura nova que a gente vai estar utilizando, né? Que, bom, é algo que vai gastar uma cifra altíssima. Não é nada disso, são coisas pequenas, né? Inicia aí, então, com o bom trato, digamos assim, né, com os animais, trabalhar eles com calma, entre outras coisas. A gente não usa muito para aves e suínos, né? Até recomendo que todo mundo assista, é um filme bem interessante, mas para bovinos a gente... os princípios são muito mais utilizados para bovinos, mas tem a história da Temple Grandin, né? Temple Grandin é uma pesquisadora americana, né? Que é autista, né? E desenvolveu todo o sistema de curral sem curva, aliás, em curva e não curral com canto, entre outras coisas, né? Que é outros cuidados que a gente tem que ter dentro da avicultura também, para os animais não ficarem se apertando ali no canto, entre outras coisas. Então, não tem mais como a gente trabalhar com avicultura e sinocultura e com qualquer outra cultura, né, de produção animal sem pensar no bem-estar, tá? E reflete em resultado de cifras e cifras a mais financeiras, sem dúvida nenhuma, quando a gente trabalha com bem-estar, tá? Então tem que ser encarado como uma condição sine qua non, ponto.
Infelizmente, a gente precisa de lei para isso, né? As leis brasileiras elas não são tão abrangentes, não são tão efetivas como são as leis europeias, na União Europeia, ou mesmo nos Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, cada vez mais a gente precisa se preocupar com isso, né? Não só levando dinheiro para o produtor, mas levando produtos de melhor qualidade para a mesa do consumidor, né? E claro também, né? E tem que ser fator predominante, né? Isso é consequência, o que eu falei até aqui tem que ser consequência, mas como fator predominante, o bem-estar, né? Com que os nossos animais não vão sofrer, entre outras coisas.